Ixi, tu pode, Natália? Não sei que eu tirei aqui, né? Eu posso, Vinícius. Foi? Foi. Pronto, gente, eu vou começar aqui, vocês estão me ouvindo direito, né? Tá tudo ok. Pronto, hoje eu escolhi um tema diferente que a gente está acostumado a ver. A gente sempre começa falando sobre uma doença específica e passa por cima dos medicamentos no final. E hoje eu resolvi fazer o caminho contrário. Eu vou falar dos medicamentos. Eu fiz um seminário bem focado para a prática médica e eu acho que nós podemos começar a abordar, né, temas diferentes. E eu acho que a farmacologia é um tema muito importante para nós médicos e eu escolhi os antifúngicos porque nós não temos praticamente nenhuma aula na faculdade sobre isso. A gente só vai aprender na marra, lá na frente, e ter uma oportunidade de conhecer mais sobre esses remédios. Muitas vezes são doenças que nós vamos pegar muito na atenção básica. E a gente, muitas vezes, como médicos, não conhece os remédios, não sabe o que está no mercado, para que é utilizado, como é que esses remédios agem, a combinação de medicamentos. Então, eu queria que vocês, com esse seminário, pudessem conhecer os antifúngicos. E lá na frente, quando nós estivermos no internato, na atenção básica, nós podemos aprofundar isso, não ter dificuldade em passar para os nossos pacientes, tá? Então, vamos começar. Eu vou falar um pouco sobre os fungos, vou falar da classificação das infecções fúngicas, vou falar sobre a história dos antifúngicos e vou falar dos remédios propriamente ditos, que são classificados em seis principais classes, digamos assim, e eu vou abordar cada uma com vocês, falando um pouco do mecanismo de ação, falando o que é que está no mercado, para que serve. Eu também coloquei aqui alguns exemplos de doenças, para que vocês possam fixar bem e não ter dificuldade. Só lembrando, gente, que eu coloquei 4 questões aqui e quem acertar mais tem que responder primeiro, tá? Quem acertar mais vai ganhar um Pix de R$ 20. Então, prestem atenção. Vamos lá. Falando um pouco sobre os fungos, tá? São células eucarióticas que não têm mobilidade, eles são seres heterótrofos que não fazem fotossíntese e apresentam parede celular de quitina. A membrana plasmática dos fungos, ela tem o mesmo modelo que a dos seres humanos, que é o modelo de mosaico fluido, e por isso foi tão difícil se achar um antifúngico ideal, e até hoje se procura isso. Nós temos várias classes de remédios com particularidades, mas se encontra uma dificuldade que é como a célula do fungo é muito parecida com a célula do ser humano, causa muitos efeitos colaterais para nós, né? Então é muito difícil achar um remédio que seja realmente efetivo e que não cause tantos efeitos colaterais. Temos essa dificuldade, tá? Então, os fungos, eles são classificados em 4 principais grupos, digamos assim. Nós temos leveduras, que são fungos unicelulares, que no microscópio parecem realmente várias bolinhas, vocês vão ver. A gente tem fungos semelhantes a leveduras, temos fungos filamentosos, que parecem vários fios de cabelo. É importante saber essa diferença, né? Para que, quando a gente possa no futuro, sei lá, olhar um microscópio de uma lesão de um paciente, ver que tipo de fungo é, suspeitar de tal doença, é importante saber essa diferença. Os fungos filamentosos são os fungos que apresentam hifas, micélios, são fungos septados, é bem diferente. E são também fungos pluricelulares. E os fungos dimórficos que podem crescer tanto como leveduras quanto como fungos filamentosos, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, para vocês verem, essa foto aqui é a foto da membrana plasmática de um fungo. Se você olha, você acha que é a do ser humano, né? Porque é muito parecida.
E aí que vem aquela dificuldade de se ter um remédio que não cause muitos efeitos colaterais. Aqui é a estrutura de um fungo filamentoso. Você vê que ele é septado, ele tem parede celular, tem a membrana aqui. Esses são os septozinhos, ó. Aqui são os fungos filamentosos, ó. A diferença é muito nítida entre os filamentosos e as leveduras, que são unicelulares, se dá para ver. E aqui são pluricelulares, tem as hifas, o micélio, então é claramente muito diferente um do outro, né? E eles vão ser diferentes também na patogenia das doenças. Agora, falando um pouco dos tipos de micose, né? Nós temos as micoses classificadas em 5 grandes grupos, que são micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmica, endêmica e sistêmica. Então, eu tenho uma superficial que fica só na epiderme. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem melhor. Não. As micoses superficiais, elas se restringem apenas à epiderme, que é o primeiro extrato da nossa pele. Eu tenho as micoses cutâneas, que vão pegar a epiderme e os tecidos queratinosos, que pega a epiderme, pega unha, pega pelo, pega cabelo. E também tenho as micoses subcutâneas, que vão invadir, além da epiderme, a derme também e alguns tecidos conjuntivos, como ossos e músculos. E eu tenho as infecções sistêmicas, que elas invadem o sangue. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. Elas pegam tudo isso, vão pegar a epiderme, vão causar lesões subcutâneas, vão invadir o sangue, vão para o pulmão, vão para o líquor, causam meningite, tudo que vocês imaginarem. Então, aqui falando um pouco sobre a história dos antifúngicos, né, como é que o ser humano, na evolução, conseguiu pensar em medicamento para o fungo, já que é uma célula tão parecida, né, com a nossa. Então, a primeira história de remédio que nós temos para fungo é em 1903, com iodeto de potássio, que ainda é um pouco utilizado hoje em dia, mas é um remédio que tem um espectro muito baixo, ele não é muito eficiente, principalmente para micose sistêmica, quando já pega o sangue, ele não tem efeito. Então, é uma droga, como vocês podem ver, bem arcaica, que ela foi a primeira droga encontrada. E aí, logo depois, se descobriu a griseofulvina, em 1930, 27 anos no espaço de tempo, né? Muito tempo. E a griseofulvina, ela foi um marco, assim, para o ser humano, porque ela ainda, até hoje, é a primeira opção para tratar dermatofitoses, que eu vou já falar o que é. São aquelas infecções que ficam superficiais e subcutâneas. Então, foi um marco, porque a griseofulvina, ela tem uma ação muito boa, ela pega todas as dermatofitoses que não eram tratadas muito bem antes, e até hoje ela é usada como primeira linha no tratamento dessas doenças. E aí, em 1950, nós tivemos o advento dos poliênicos, os remédios mais popularizados, os poliênicos, a anfotericina B e a anistatina, que são... A anfotericina B é o remédio mais forte que nós temos hoje para fungo. De longe, é o remédio que, se você dá, é quase certeza que o paciente vai ter uma resposta com esse medicamento, mas é um medicamento que causa muitos efeitos colaterais. Eu vou falar muito da anfotericina B hoje. Vocês vão ver, a gente vai ver na prática clínica, né, que é um medicamento muito usado. Se vocês forem pegar livros de micologia médica, tem umas tabelas com as principais micoses e quase todas elas têm um tratamento de primeira linha anfotericina B. Então, foi um marco muito grande. E em 1960, aí sim veio os azólicos, que são os antifúngicos mais popularizados hoje em dia, os mais baratos também, os que têm maior espectro e que todo médico deve conhecer. Os azólicos, assim, são de lei, porque eles pegam desde infecções mais primárias, tipo pano branco, até infecções muito mais graves, como a candidemia, que é a infecção sistêmica.
Então, eles têm um espectro muito grande, eles têm poucos efeitos colaterais. E o fluconazol, principalmente, é um remédio muito barato, né? Então, nós temos que conhecer e temos que saber passar para os pacientes, principalmente na atenção básica. E em 2001, foi aprovado o uso das equinocandinas. São medicamentos que ainda são muito caros, não se vê muito nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos. Elas surgiram como segunda opção para a anfotericina B. Como eu falei, a anfotericina B tem muitos efeitos colaterais, mas ainda é um medicamento, né, que não é muito popularizado, muito caro e que surge mais como opção. Vocês vão ver que eu vou falar muito aqui durante o seminário que existem vários medicamentos para um tipo de doença, para uma classe de doença, e que nós, como médicos, temos que saber ir pelo um caminho de qual remédio é melhor para cada tipo de paciente. Não existe um remédio perfeito para uma doença, digamos assim, né? Existem pacientes com história de vida, com classe social, que tudo deve ser analisado, desde o preço até os efeitos colaterais que aquele medicamento causa no paciente, e se ele vai ter uma resposta boa, né? Então, aqui, as principais classes de antifúngicos são 6, equinocandinas, alilaminas, os azóis, que são vários, os polienos, a flucitosina e a griseofulvina. Vamos começar falando sobre como eles atuam na célula fúngica, tá? Essa aqui é uma foto que eu tirei do livro de farmacologia, que se usa, inclusive, no S4, aqui na UES. E a gente vê aqui uma célula fúngica, e nos quadrinhos brancos tem as principais classes de antifúngicos, tá? Eu tenho a flucitosina, que atua diretamente no DNA, impedindo que essa célula se replique. Eu tenho a terbinafina e os azóis, que vão atuar diretamente na síntese de ergosterol, que é como se fosse o colesterol dos fungos. É mais ou menos parecido, a dinâmica é muito igual. Assim como nós temos colesterol na nossa membrana plasmática, os fungos vão ter o ergosterol que vai dar estabilidade para a membrana. Então, a terbinafina e os azóis, eles atuam diretamente na síntese do ergosterol. Nós temos também os polienos, como eu falei, a anfotericina B e a anistatina, que vai fazer poros na membrana do fungo, fazendo com que ocorra um desequilíbrio osmótico e esse fungo venha a morrer. E eu tenho também as equinocandinas, que vão impedir a formação da parede celular, que apresenta quitina, fazendo com que o fungo morra, certo? Agora, falando um pouco da griseofulvina, que eu falei para vocês que foi o primeiro antifúngico que realmente funcionou, digamos assim, né, na história. E ela vai agir nos microtúbulos do fungo, como se fosse uma tesoura. Aqui, essa foto mostra direitinho para vocês como ela age. Ela realmente corta, entre aspas, os microtúbulos do fungo, tendo um efeito fungoestático. Ela impede que esse fungo continue a se replicar, tá? E as indicações da griseofulvina são muito específicas. Ela só trata dermatofitoses superficiais, tá? E o que são dermatofitoses? São doenças causadas por fungos que se alimentam de queratina. E onde é que esses fungos estão? Pele, unhas, nos nossos cabelos. E elas são transmitidas por materiais contaminados, tá? Por meio de escamas dos parasitas. A griseofulvina, ela tem administração exclusivamente oral, não tem creme, não tem via parenteral, ela é só em comprimido. E ela também se acumula em tecidos gordurosos, então a gente tem que falar para o paciente tomar sempre após as refeições, para que aumente a absorção dela, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de algumas dermatofitoses que são muito comuns na atenção primária. Primeiro, o conhecido pano branco, né? O pano branco, que é a pitiríase versicolor, são as lesões delimitadas que afetam praticamente o corpo todo
são lesões brancas, porque as escamas do fungo impedem a pigmentação. Então, é muito fácil ver que é um pano branco, são lesões que descamam, e o tratamento de primeira linha é com a griselfulvina, apesar de que hoje em dia eu vi em alguns artigos os médicos tenham tentado substituir pelo fluconazol, vocês vão ver, porque o fluconazol é mais barato, então é mais acessível para as pessoas mais carentes, mas, querendo ou não, ainda é a primeira linha de tratamento, tá? Contra o pano branco. Aqui, mais uma classe de doenças que são as tinhas. As tinhas, gente, tem várias. Eu só coloquei 2 exemplos aqui para vocês, que é o pé de atleta, bem conhecido, e a tinha de couro cabeludo, tá? O pé de atleta são lesões em que a pele do pé, já diz, né? Ou entre os dedos, interdigital, descama, fica vermelho e fica ressecado. Então, tá aqui uma foto para vocês verem. Ela é tratada com a griselfulvina. O médico pode passar a griselfulvina via oral, mais um creme para o paciente passar em cima da lesão, para que esse tratamento seja 100% efetivo. É muito comum se fazer isso com as lesões cutâneas, mas o tratamento de primeira linha continua sendo a griselfulvina. E aqui a gente tem a tinha de couro cabeludo, que é uma placa de alopécia que gera queda de cabelo, tem lesões bem arredondadas, ó. Eu coloquei aqui só alguns exemplos para vocês fixarem melhor como é que a griselfulvina atua. E a última, também muito comum, micose muito comum, é a onicomicose, que afeta as unhas, principalmente as unhas do pé, justamente por a gente deixar o pé com sapato, deixar úmido, às vezes não lava direito. Então é muito mais comum ter a onicomicose no pé, e são lesões que começam pelos cantos das unhas, tem esse aspecto amarelado, a unha fica amarela, e também fica com um aspecto muito grosso. Então você já vê logo que é uma onicomicose. Aí a gente sai do tratamento das dermatofitoses, que é com a griselfulvina, e vamos entrar nos poliênicos, começando com a anistatina, que ela é vendida em creme, certo? Os poliênicos, nistatina e anfotericina B, são 2 remédios, eles atuam na síntese do ergosterol do fungo, tendo efeito ou fungistático ou fungicida, depende das doses. Se eu coloco uma dose maior de anfotericina B, eu vou estar fazendo com que os meus fungos eles morram por completo. Se eu coloco uma dose menor de anfotericina B, eu vou ter um efeito apenas fungistático, certo? E aí, começando com a anistatina, que é vendida só em creme, ela é muito tóxica, certo? Não se pode colocar ela de forma intravenosa, nem de forma oral, porque ela é extremamente tóxica. Por isso que ela é apenas vendida em creme e ela também tem efeito antibacteriano. Vocês devem ter visto já essa pomada na farmácia que se vende a nistatina com óxido de zinco, que é para assaduras muitas vezes em bebês. Justamente pela nistatina ter esse efeito antibacteriano também, né? Além de antifúngico. Mas eu fui dar uma olhada em alguns artigos e a anistatina, apesar dela ter indicações para todos os tipos de infecções por cândida na mucosa, orofaríngea, enfim, tudo que vocês imaginarem, os médicos só costumam passar ela para candidíase vaginal. Eu não sei o motivo, acho que são coisas mais de mercado, e ela é passada quase que exclusivamente para candidíase vulvovaginal, aliada com algum comprimido, que muitas vezes é o fluconazol por causa do preço. Né? Então, resumidamente, olhou nistatina, ou você vai ver uma pomadazinha para assadura, ou você vai passar uma pomada para candidíase vaginal, certo? Não tem para onde correr. Aí a gente entra no poliênico mais famoso, que é a anfotericina B. Olha o tanto de indicação que ele tem. Todas as infecções sistêmicas são tratadas com anfotericina B,
aspergilose invasiva, blastomicose, a própria candidemia, coccidioidomicose, enfim, tudo. A gente é muito, sério. Tem um livro que eu vi, né? Só de doença de fungo, e a maioria é infecção sistêmica, e tudo se trata com anfotericina B. Também impede a formação do ergosterol, fazendo com que a célula fúngica entre em desequilíbrio osmótico. A anfotericina B é insolúvel em água, e isso é importante saber, porque ela vai ser administrada numa solução lipossomal. A gente vai ver muito isso nos hospitais. E apesar da anfotericina B ser muito conhecida, ser um medicamento muito bom, porque tem um espectro muito grande, trata as infecções mais difíceis, digamos assim, né? Ela causa muitos efeitos colaterais. Tem muitos pacientes que não aguentam receber a anfotericina B intravenosa. Ela causa toxicidade para os rins, para o fígado, ela altera os níveis plasmáticos de potássio, ela causa anemia, ela dá febre, ela dá calafrio, ela dá imunossupressão. Tem muitos pacientes com AIDS que não aguentam tomar anfotericina B por causa dos vários efeitos colaterais. Então, ela é já o extremo, né? Apesar de ter um espectro muito grande, também tem muitos efeitos colaterais. E muitas vezes, é uma coisa que vem se fazendo bastante, agora que no Brasil se aprovou o uso da flucitosina pelo SUS, que é o próximo medicamento que a gente vai ver. Os médicos têm colocado a anfotericina B junto com a flucitosina, para que a gente possa diminuir os efeitos colaterais da anfotericina B sem perder o seu espectro de ação. E a anfotericina B só é colocada por via intravenosa, intraarticular e intratectal, que é no líquor, tá? Para meningite. Aqui eu tenho um exemplo de uma infecção sistêmica, tá? Que é a blastomicose. Eu tenho que é uma infecção que é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal mais antigo aí deve ter escutado já. São fungos que vivem no solo e se pega essa micose por inoculação cutânea e também por inalação dos esporos do fungo, provocando uma doença que parece com uma gripe. Ela dá tosse, dá febre, dá achados radiográficos parecendo com uma gripe. O achado mais comum na blastomicose são lesões unilaterais do pulmão, no raio-x, vocês podem ver. E além de tudo isso, ela também dá lesões cutâneas muito características. Eu coloquei aqui, ó, na foto, que são como se fossem pápulas ou nódulos roxos, roxinho aqui, ó, pela lateral, que tem como se fosse úlceras dentro dela. Parece que o paciente está com uma úlcera na pele. Ela tem essas crostras dentro da própria ferida. Então, é uma lesão muito característica, é uma lesão que ela tem manifestação cutânea, pulmonar, ela vai para os nódulos linfáticos, causa vários sintomas que muitas vezes só é tratado com anfotericina B. Então, só para vocês fixarem o uso desse remédio. Aqui eu tenho a primeira questão. Ó, eu vou ler para vocês, tá? Aí, quem responder primeiro já vai ter um acerto, tá? Vamos lá. Sobre a anfotericina B, marque a resposta correta. Letra A. É utilizada no tratamento das doenças de pele e cabelo e se acumula... Eita, pô. Já responderam aqui? Alguém quer responder? Eu acredito que seja a B. letra A. Eu creio que B. B. Também acho que é B. Eu acho que é a A. Eu acho, tô falando a minha opinião. Foi o Manuel que falou B primeiro, né? Via parenteral, Foi porque ele? a anfotericina era só por via intravenosa e para infecções sistêmicas, né? Já que os outros poliênicos são por via de cremes, né? Tipo a adenistatina. Eu Pronto, tinha Manuel. levantado a mão antes de falar. Eu ouvi primeiro do Emanuel, assim, eu ouvi B primeiro dele. Aí, Emanuel tem um ponto já, tá?
Sandra, desculpa. Ei, então, pera, vamos estabelecer. A gente só liga o microfone e fala, né? Não precisa levantar a mão nem nada. Pode falar. Eu tô na outra aba e eu E não vou... até mesmo antes de tu terminar de ler, a gente já pode falar? Pode ser, viu? Eu Tá vou, certo. assim que eu passar, eu vou deixar vocês lerem, aí vocês respondem, pode ser? Beleza. Pois pronto. Combinado. Pronto, gente, a letra B, porque a anfotericina B é administrada por via parenteral, ela não é administrada por via oral, então não pode ser a letra D, ela não é absorvida pelo TGI, não pode ser a letra C, e ela não é utilizada para doenças de pele e para as dermatofitoses, porque aí já é a griseofulvina, que foi o primeiro medicamento que eu falei para vocês, tá? A anfotericina B é para tratamento de micoses que estão no sangue, micoses sistêmicas. Tá fácil. Então, agora vamos ver a próxima classe de medicamentos, que é a flucitosina. Essa foto aqui eu tirei de um livro de micologia médica, que falava muito do efeito sinérgico da flucitosina com a anfotericina B, porque a flucitosina, ela não é administrada em monoterapia, ou seja, só ela, porque eu não sei o motivo disso, talvez por ser a única droga que entra no núcleo da célula fúngica e altera a replicação do DNA. Ela é uma droga que apresenta muita resistência quando é administrada sozinha, então já se excluiu essa possibilidade, e hoje se usa ela junto com a anfotericina B para que se diminuam os efeitos colaterais dessa droga e possa, digamos assim, aumentar a qualidade do tratamento para o paciente. Então, ela é utilizada principalmente para meningite fúngica, porque ela é uma das poucas drogas que entra no sistema nervoso central, ela passa a barreira hematoencefálica e ela tem a administração oral. Então, eu dou flucitosina por via oral para o paciente, dou anfotericina B intravenosa, diminuo a dose da anfotericina B para que eu possa ter um tratamento melhor e mais confortável para o paciente. Aí a gente começa falando dos azóis, que são os medicamentos mais popularizados hoje em dia. Você vai ver vários tipos de azóis, principalmente fluconazol, que é o mais barato. Eu tenho 2 derivados, os imidazóis e os triazóis, que diferem apenas na quantidade de nitrogênio na sua estrutura química. Então, os imidazóis têm apenas 2 nitrogênios e os triazóis têm 3 nitrogênios na sua estrutura química, é a única diferença. Mas vocês vão ver que, justamente por causa de um nitrogênio, tem toda uma diferença no uso deles. Eles também atuam na síntese de ergosterol, fazendo com que a célula fúngica entre em desequilíbrio osmótico. E também, quando em maior quantidade, eles atuam nas enzimas peroxidase e catalase dos fungos, fazendo com que se acumulem compostos tóxicos na célula fúngica e o fungo venha a morrer, e também atuam na síntese de triglicerídeos e fosfolipídios. Então, como vocês podem ver, já tem bem mais especificidades para a célula fúngica, os azóis, e a gente vai ver que são os remédios que têm menos efeitos colaterais justamente por isso. Eles atuam de várias maneiras. Começando aqui com os imidazóis, eu tenho 4 tipos de imidazóis. Meu Deus, mas por que tanto remédio, né? Por que tanto nome diferente? Vocês vão ver que tem muito nome comercial, às vezes a estrutura química é muito parecida, só difere em poucas coisas e surgem como opções. A realidade que a gente vive hoje é que tem surgido vários fungos resistentes aos medicamentos, né? São medicamentos que você compra fácil na farmácia, então as pessoas têm se automedicado. Tem surgido várias espécies resistentes, principalmente aos azóis, que são mais popularizados. Então é importante que nós tenhamos várias classes de remédio como segunda, terceira, quarta opção de tratamento para quando o paciente não responde à primeira linha. Tem que decorar esses nomes? Não, né? Tem que saber que são imidazóis e que são apenas de uso tópico, esses 3 primeiros, tá?
o cetoconazol eu vou falar separado. Então, miconazol, clotrimazol e isoconazol são apenas de uso tópico, se usa apenas em pomada, tá? Eles têm muitos efeitos colaterais ainda, apesar de ser menos que os outros, né? As coisas com a história vem melhorando, os medicamentos. Eles são hepatotóxicos e também alteram os níveis de testosterona e cortisol, tá? Esses 3 medicamentos aqui, eles são indicados para dermatofitoses, que são aquelas que eu falei para vocês, pano branco, astinhas, e também servem para candidíase, tá? Não são a primeira linha de tratamento, a primeira linha continua sendo a griselfulvina, talvez também pode ser o fluconazol como primeira linha, né, vem surgindo, mas são opções, como eu falei, né, quando os pacientes não respondem ao tratamento, a gente pode ir como se fosse riscando, né, as primeiras opções e indo para caminhos mais alternativos. E aí eu também tenho outro imidazol, que é o cetoconazol, que aí esse sim foi bem mais disseminado. Ele é a primeira opção para o tratamento da histoplasmose, que é esse que eu vou falar para vocês no próximo slide. Ele tem uso oral, uso tópico, um shampoo anti-caspa, fizeram até um esmalte com cetoconazol. Para vocês terem noção, tudo tem esse remédio. E ele é a primeira opção para histoplasmose, que é uma doença muito comum em pacientes com HIV, é uma doença oportunista, adquirida por via inalatória, por excretas de pássaros e morcegos. Eu não vou entrar aqui na doença a fundo, fica para vocês nos próximos seminários. Mas o que eu quero que vocês entendam é que associem o cetoconazol com a histoplasmose. É a primeira linha, assim, de longe de tratamento, que todo médico deve saber. Ele também serve para candidíase, ele também pode ser utilizado para as dermatofitoses, mas é bem menos, tá? Como eu falei, são opções. A primeira linha do cetoconazol ainda é a histoplasmose, tá? E aí a gente chega no remédio mais popularizado hoje em dia, o remédio mais barato. Se eu não me engano, um comprimidozinho, uma caixinha dessa, eu acho que deve ser o quê? Uns 3, 4 reais. Você tem noção de como é muito barato. Eu acho que vem com 2 comprimidos aqui. E você toma um e já, né, tem um grande efeito. Vamos lá, indicações do fluconazol. Meningite, candidíase sistêmica, que é a candidemia, candidíase vulvovaginal, candidíase orofaríngea, as tíneas, as dermatofitoses, tudo que vocês imaginarem, tá? É um remédio que ele pode ser usado por via parenteral, também por via oral, também tem essas 2 opções. É um remédio que tem um espectro muito grande, também é muito potente contra as infecções sistêmicas, não é como a anfotericina B, nenhum remédio é como a anfotericina B, mas ele também é potente contra as infecções sistêmicas, e é muito barato, né? Isso que é bom. E é o remédio que menos causa efeitos colaterais, né? A gente quase não tem efeito colateral com o fluconazol, ele é um pouco hepatotóxico, mas pro tanto de efeito benéfico que ele tem, né, é muito utilizado. Porém, justamente por ter se popularizado muito no mundo, por ser muito barato, as pessoas têm tomado esse medicamento de maneira errada, têm se automedicado, e aí vem surgindo muitos fungos resistentes ao fluconazol. Eu não sei se vocês lembram, no outro seminário que eu fiz sobre candidemia, eu coloquei uma tabela das espécies de cândida resistentes e os medicamentos embaixo, né? E o fluconazol é o medicamento que tem mais espécies resistentes para ele, né? Então ele vem perdendo muita força por causa disso. E aí que começam a surgir os alternativos para o fluconazol, digamos assim, né? Que é uma tendência do futuro, porque talvez daqui a uns anos ele não vá mais ter esse efeito todo que a gente vê aqui. Espero que não, mas é uma tendência. Aqui é um exemplo de uma doença que o fluconazol cobre, porque ele
passa a barreira hematoencefálica, ele entra no sistema nervoso central. Então, ele é usado para meningite. Então, é muito legal quando o paciente, quando o médico não quer passar uma anfotericina B para o paciente com a flucitosina, porque tem muitos efeitos colaterais, o paciente é imunodeprimido, é um paciente com AIDS, e o fluconazol, ele cumpre muito bem o papel, né? Ele é um meio termo bom que existe no mercado. E aí, eu já vou começando a entrar nos medicamentos mais caros, também eficientes para substituir o fluconazol. Eu começo com o itraconazol, que ele é a primeira linha para o tratamento da esporotricose. Você tem que ter em mente isso. Ele trata tanto a aspergilose, ele trata as dermatofitoses também, ele trata a blastomicose, mas ele é a primeira linha para a esporotricose. E ele também serve para as espécies resistentes de cândida. Então, se meu paciente chegou, eu passei o fluconazol, não respondeu, eu posso suspeitar que está se tratando de uma espécie resistente. Então, eu posso tentar com o itraconazol, né, que é, digamos, o segundo lugar. Tem um preço mais ou menos, médio, né, R$60 aí uma caixa. Apesar de ele não penetrar bem no sistema nervoso central, ele não é usado para meningite, ele é usado tanto em comprimido quanto em via parietal, e ele tem um pouco mais de efeitos colaterais do que o fluconazol, né? Então, é isso. É tentar achar substitutos no mercado no passar dos anos. E aí, eu trago uma doença que é primeira linha para o itraconazol, que é a esporotricose, tá? Tem essa ferida bem característica mesmo, essa doença. É uma doença, é um fungo que entra no corpo por meio de ferida, por inoculação cutânea, e gera esse crampo esporotricótico que vocês estão vendo aí. É uma lesão muito característica da esporotricose. É uma lesão ulcerada, que é mais comum nos membros superiores ou inferiores, e às vezes ela passa para o sangue e entra para ser uma micose sistêmica, né? Mas para vocês terem uma noção, que o medicamento ele tem várias utilidades, mas geralmente tem uma doença que ele é específico, e nesse caso é a esporotricose. E aí o último azol, eu confesso que ele não é tão utilizado como os outros. Vocês podem ver por causa do preço dele, R$800 em média, uma caixa com 14 comprimidos. Tá? Não vai ser utilizado em postos de saúde, na atenção básica, porque é muito caro. Não é qualquer pessoa que pode comprar esse remédio. E ele também surge aí como uma opção para o fluconazol, para fungos resistentes, ao fluconazol e ao itraconazol também. Ele é o triazol com maior espectro de ação, ele pode ser administrado por via oral e parenteral. Ele penetra muito bem no sistema nervoso central, também não tem muitos efeitos colaterais, mas o preço é um pouco absurdo, né? Então não dá para dizer que é um medicamento que pode ser usado por qualquer pessoa. É importante o médico conhecer também os preços dos remédios para saber que, não, esse aqui ele pode ser muito bom, mas ele é muito caro, não dá para o meu paciente, vou tentar outro que seja meio termo. E a penúltima classe de antifúngicos são as alilaminas, que elas tratam também as dermatofitoses, como eu mostrei para vocês, pano branco, as onicomicoses, mais uma opção aí no mercado para tratar as dermatofitoses. Elas também atuam na síntese do ergosterol. Eu posso ter em pomada ou posso ter uso oral, vou mostrar para vocês no próximo slide. Elas são mais conhecidas como terbinafinas, que tem esse nome no mercado. E a curiosidade dela, porque elas não têm muito efeito contra as espécies de cândida, então candidíase já excluo completamente. Ó. Eu tenho o creme e também tenho um comprimido, então elas são utilizadas para dermatofitoses, não são a primeira linha, de longe, mas surgem como uma opção, tá, para as dermatofitoses. Muitas vezes, realmente,
é usado a griselfulvina ou fluconazol, às vezes eles passam, os médicos passam creme para complementar, digamos assim, o tratamento, né, para que seja 100% que o paciente vai se recuperar da doença, porque fungo às vezes é ruim de tratar, às vezes o paciente tem um fungo resistente, ou às vezes o medicamento não tem 100% de efeito. Esses remédios que eu estou mostrando para vocês, a maioria tem uns 80% de recuperação do paciente. Então, não é tão alto quanto deveria, né? E aí, calma, mais uma questão, vocês vão ler aí, vai. Quem responder primeiro? Seria D? Eu acho que é A. Sandrelli acertou. É a letra A. Pronto, Sandriele tem um ponto e a Manuel tem mais um ponto. Ó, gente, eles estão perguntando os antifúngicos orais, certo? Não pode ser em pomada, que são de primeira escolha para as dermatofitoses, que eu falei muito para vocês aqui, tá? Vamos lá. Cetoconazol, vou começar pela letra C. Terbinafina, ela pode ser tanto oral, como pode ser em creme também. E o itraconazol é oral. Mas eles não são de primeira escolha. Como eu falei para vocês, eles são opções que surgem no mercado quando não se pode utilizar os outros remédios. O ciclopirox, ele é uma alilamina, junto com a terbinafina, vamos dizer, um nome comercial para ele, né? Mas ele também não é primeira escolha. E a anistatina é um creme. A anistatina só existe em creme porque ela é tóxica. Então, a primeira escolha para as dermatofitoses continuam sendo hoje no mercado a griselfulvina, que é um medicamento antigo, e o fluconazol. Então, aí, a última classe de medicamentos, que são as equinocandinas, que eu falei para vocês no começo, que elas surgiram em 2001, foram aprovadas para uso só em 2001. Elas também surgem como uma opção para anfotericina B, então elas tratam infecções invasivas. São as únicas drogas que impedem a formação da parede celular dos fungos, tá? E são drogas que não, digamos, não permitem muitas interações medicamentosas, digamos assim, né? Então, para vocês verem o preço, gente, dessa droga, é muito caro. Ela só é usada de maneira intravenosa, ela não é usada em via oral, não existe creme. Ela é usada, mais uma vez falando, para infecções sistêmicas, para substituir a anfotericina B. Só que no Brasil isso ainda não é uma realidade, porque é muito caro. Uma ampola chega a ser R$ 3.000. A gente não vê no SUS, né? A gente não vê na maioria dos hospitais, os médicos continuam optando pela anfotericina B, apesar dos efeitos colaterais, mas tudo é dosar, né? Efeitos colaterais, espectro de ação, preço dos medicamentos. E falando mais sobre as equinocandinas, elas não penetram no sistema nervoso central muito bem, não podem ser usadas para o tratamento de meningite, mas mais um ônus das equinocandinas, digamos assim, né? Porque é muito melhor, às vezes, usar um fluconazol que passa a barreira hematoencefálica do que usar a própria equinocandina. E ela vem sendo usada para fungos resistentes aos tratamentos normais, digamos assim, né, da anfotericina B e do fluconazol. A gente tem visto as notícias aí, na Lainf no Instagram, a gente sempre está postando que tem surgido muitos fungos resistentes, né, principalmente na pandemia de Covid. Então, talvez esses remédios sejam o futuro da terapia antifúngica. Ainda não se sabe, né? E aí, mais uma questão para vocês. Tem mais duas questões agora. Letra D.
Pronto, a Sandriele acertou. Tá acertando tudo a Sandriele. Mais um e tu ganha, Sandriele. Vai. Vai, a próxima, gente. Ah, deixa eu explicar, né? Tem que explicar. Pronto. Elas não têm ação fungistática, elas têm ação fungicida, elas matam todos os fungos. A via de administração não é oral, não existe equinocandinas de via oral, elas são apenas de via parenteral e elas não tratam infecções superficiais, elas tratam infecções sistêmicas. E a última questão. Ah, Eita, deu empate. E agora? Vão ter que dividir, 10 gente. reais pra cada. Pronto. É isso aí. 10 reais para cada. Minhas referências, pessoal. A Tati nem entrou, né? A professora, acho que ela está na reunião. Pronto, já paga 2 meses do Afrânio aí, Emanuel. Deu certo. Eu vou falar com vocês no privado, tá, gente? Para passar o Pix. Obrigada pela presença. A Tati não está aqui hoje para comentar o seminário, mas espero que vocês tenham gostado, tá? E que a gente possa fazer mais seminários assim, sobre farmacologia. Beijo no coração.